A gente conseguiu levar a pessoa para a próxima etapa, que seria abrir o e-mail. Agora a gente tem que ver o que que a gente coloca, quais são as boas práticas, o que que a gente tem que evitar errar dentro do e-mail, no conteúdo do e-mail, para a gente fazer essa pessoa andar mais uma casinha ali no jogo e levar ela para a próxima etapa, que às vezes é ir para uma landing page, um e-commerce, aí depende. É, você começou pelo ponto perfeito, né? O assunto não pode quebrar a expectativa. Então, às vezes, você tem taxas de abertura muito altas e a sua taxa de clique é muito baixa. E você tem duas formas de medir isso: só pela taxa de clique pura, né? Lembrando que as taxas elas são em relação ao que foi entregue e Sim. não em relação à sua taxa de envio, tá? Então, todas as taxas de abertura, clique e daí para baixo são em relação de quem recebeu o seu e-mail, tá? Então, tira a taxa, tira quem para quem você enviou e pega só para quem realmente recebeu. Então, a taxa de clique você pode olhar ela pura, então quantas pessoas receberam, quantas pessoas clicaram, e Uhum, você pode fazer uma outra métrica que é a taxa de clique sobre abertura. uhum. Quem abriu o seu e-mail, como que está a taxa de clique. Sim. As duas são fundamentais. Uma para uma visão macro e outra para a visão micro, mas ambas detectam o mesmo problema, a quebra de expectativa. Às vezes você tem uma taxa de clique baixa porque você prometeu muita coisa no assunto, na hora de entregar, não estava lá. Uhum. Aí quando não está lá, você tem uma quebra de expectativa. E aí se você olhar a taxa de clique sobre abertura, ela vai ser baixa também. Então você pode ter uma taxa de clique baixa no geral, mas uma taxa de clique sobre abertura alta, que quer dizer que todo mundo que abriu realmente engajou com aquela sua mensagem. Então não quer dizer que você tem um problema, quer dizer que você pegou um percentual de dor da sua base e que aquele percentual entendeu a sua mensagem e foi. Perfeito. Uma coisa que eu uso para e-mail e para toda a comunicação de CRM, nós somos ponte, nós não somos fim. Eu entendo e eu trabalhei no mundo de mercado de marketing digital, vi nascer o copywriting no Brasil, e a gente tem uma coisa de copywriting que a gente chama de mini copy, que a gente envia no e-mail e tem o link direto para o checkout. Então o e-mail tenta fazer a conversão. Mas em e-commerce é muito difícil o e-mail fazer a conversão. São poucos os e-mails que a gente vai mandar um link direto para o checkout. Você pode testar isso, pode fazer isso na sua marca, e se você tem esse mix de marketing digital com e-commerce, aproveite isso, porque os seus clientes já estão acostumados que e-mails levam para o checkout. Uhum. Mas normalmente em e-commerce, e aí o Kevin vai me ajudar bastante com isso, as comunicações elas são pontes para PDPs, páginas de produto, ou LPs, que são páginas de aterrissagem, né, as landing pages. Então faça a sua função de ponte. Não tente resolver todos os problemas do seu cliente, não tente é um funil, a gente está Sim. falando. Você entregou, o cara abriu, o cara clicou, ele vai converter no site. Apesar da gente olhar a taxa de conversão de cada comunicação, seja e-mail, né, ou qualquer outra comunicação, mas falando especificamente de e-mail, a conversão ela não acontece no e-mail, a conversão ela vai acontecer no site, e o que é muito importante, eu não entro em nenhuma operação de CRM, de e-mail marketing, se eu não tenho uma pessoa especializada em otimização de site. Você não tem um Kevin do outro lado, você não tem um CRO do outro lado, você não tem um cara que otimiza as taxas de conversão das páginas. Se a pessoa não sabe nem as taxas de conversão da página, não adianta eu jogar tráfego qualificado, Uhum. porque o e-mail é uma qualificação de tráfego. Se eu jogo um tráfego qualificado e a taxa de conversão de página é ruim, a sua taxa de conversão da sua comunicação vai ser ruim. Então você precisa alinhar bem todo esse funil, senão as coisas não funcionam. E a taxa de clique no e-mail é isso, faça a ponte. O assunto faz uma promessa, faz alguma coisa interessante, a taxa de clique, o que você vai direcionar, precisa cumprir essa promessa. Então, esse é um dos cenários. Não, perfeito. Então, sempre que você for, pensar, né, pense sempre como um funil para começar, porque cada etapa, costuma funcionar bem como um funil mesmo, como a gente está vendo, né, um jogo de perder pessoas. E uma coisa bem interessante que você até comentou é, cada parte desse funil tem um motivo, né, tem um propósito. E qual que é o propósito? Que todos eles é igual, mandar para o próximo, né. Então, qual que é o objetivo de captar leads? Para a gente conseguir disparar e-mails. Qual é o objetivo de melhorar a taxa de entrega? Para a gente aumentar a quantidade de pessoas que recebem esses e-mails. Qual é o objetivo da gente melhorar a taxa de abertura? Para a gente aumentar a quantidade de pessoas que recebem os e-mails e abrem eles. Qual que é o objetivo da taxa de clique? A gente aumentar a quantidade de pessoas que receberam o e-mail, abriram ele e clicam para ir para a próxima etapa. Então, dependendo do que você faz, né, da sua operação, às vezes, eh, para até antes da taxa de abertura. Vamos supor que você quer apenas comunicar alguma coisa super breve. Às vezes a pessoa não precisa nem abrir o e-mail Uhum, para ser eficaz. Então vamos sim, supor que você quer, não sei, comunicar que a encomenda da pessoa foi entregue. É muito comum, você compra no Mercado Livre e Amazon, você vai receber um e-mail,
avisando que, sei lá, compra recebida, compra entregue. Eu não abro esses e-mails, mas o simples fato de eu receber eles, eu falo: "Opa, beleza, recebi minha compra", sabe. E quando A você não receber, se você eu vou recebeu o ficar e-mail, você vai ficar exato. preocupado. Vou ficar preocupado, exatamente. Então, tem que depender muito do objetivo da comunicação. Às vezes você não precisa que a pessoa abra o seu e-mail. Às vezes o simples título ali, encomenda entregue, beleza, você já comunicou a pessoa. Não vai fazer sentido você ficar olhando essas comunicações da taxa de abertura. Uhum, Porque às vezes a taxa de abertura vai ser baixa, mas você quer dizer que as pessoas não tá surtindo o efeito a comunicação? Não, tá surtindo, ela chegou exato. na caixa da pessoa, a pessoa já foi informada, é um transacional, é necessário que você informe isso pra ela, mas aí se você vai olhar as taxas de abertura, você vai falar: "Ah, mas a comunicação não deve estar boa, deve estar alguma coisa errada". Não, não, sua comunicação tá Uhum, funcionando. Só que é isso que você falou, é o objetivo de cada comunicação. E aí pegando na questão do objetivo, é aonde vão ter os outros cenários de taxa de clique. Então se a sua comunicação é informativa e você não leva não tem às vezes não tem botão, uhum. então não adianta olhar a taxa de clique. Uma newsletter, por exemplo, né. É, uma newsletter eu gosto de newsletters de conteúdo, que o conteúdo esteja no corpo, tá, eu não gosto de levar as pessoas para outra página, mas às vezes você leva para as outras páginas, então Uhum, você quer uma taxa de clique nisso, mas ela vai ser muito menor de uma taxa de clique de um promocional que a pessoa tem que fazer essa ação. Ou outra coisa, você faz um e-mail promocional e não coloca, o CTAs, a chamada para ação, você não coloca o botão. Colocar botão num e-mail promocional, como eu falei, ele é e-mail, ninguém uhum. compra. Olha, o e-mail marketing já evoluiu bastante, tem bastante coisa que dá pra fazer, mas não dá pra pôr carrinho dentro do e-mail marketing, a pessoa Uhum. não consegue comprar direto ali. O WhatsApp evoluiu, você consegue comprar no WhatsApp, mas no e-mail não dá pra comprar. Então, o e-mail precisa levar pra algum lugar pra essa pessoa Sim, comprar. Ela tem que direcionar, nem que leve para o WhatsApp pra pessoa comprar, sim. mas ele precisa ter um botão. Um botão claro, que fácil de enxergar. Isso, e aí, de novo, mudamos do desktop para o mobile, o botão tem que estar na primeira dobra. Não dá para o botão estar depois de 3, 4 dobras. Se a sua taxa de clique no promocional tá ruim e você não tem botão na primeira dobra, não tá clara a sua comunicação, você tá errando. Sim. Ou às vezes você tem algo ali que você chama de botão, mas que tá longe de estar dentro das convenções, né, de botões, do que as pessoas costumam, assimilar a um botão, né, não vai ter clique também, porque às vezes a pessoa nem identifica que aquilo é algo clicável. E só não vai pôr o botão antes de tudo, né. É, Você tá criando uma história, então você tem um assunto, você vai ter às vezes uma headline ali, uma imagem de destaque, você tem que olhar com a visão de funil, né, então a pessoa tá descendo e aí o foco é o botão, né. Você tem design para te ajudar com isso, e às vezes a falta de design também ajuda, e-mail sem layout aumentam às vezes taxa de uhum, clique, porque só que assim, não inventa cor de link no padrão web que funciona no mundo inteiro é aquele azul sim, horrível com underline. Tudo bem, não inventa, não fica mudando essa cor de link. Quantas vezes eu vejo e-mails com taxa de clique ruim, aí você vai: "Ah, porque é um teste de cor". Não, 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 não é. É a experiência anterior do usuário. A gente falou no outro podcast sobre um pouquinho de, UX, né, a experiência do usuário. Então uhum, tudo que ela já tem de outros sites, de outras experiências digitais, reduz a curva de aprendizagem. sim. Então se você muda a cor de um link, que ela está acostumada que a web nasceu com links azuis e underline, você tem que ter uma curvinha de aprendizagem ali que vai quebrar. Sim, O e-mail é uma mensagem muito curta, né, para você ter que ensinar alguma coisa para a pessoa. Então, mantém, se tá um e-mail sem padrãozão assim, sem layout, põe o link com a cor azul que vai funcionar. Então isso vai aumentar muito sua taxa de clique. sim, não é aí que você tem que colocar o esforço em tentar reinventar a roda, tem outras coisas que têm muito mais impacto, né, isso aí é melhor você seguir o padrão, você pode até colocar um estilozinho ali seu, mas tente ao máximo seguir o padrão. E isso pode aumentar bem a sua taxa de clique. E aí, para conseguir ter taxas de cliques de forma consistente, né? Você pode buscar vários hackzinhos que até podem ajudar você. Por exemplo, sempre use verbos ativos no botão. O botão tem que ser sempre o elemento que mais chama atenção. Isso tudo é super válido. Porém, tem uma coisa que é o mais importante, na minha opinião, que é você gerar valor nesses e-mails. Porque se eu, beleza, me cadastrei na sua base, recebi o seu e-mail, abri o seu e-mail e não veio nada que acrescentou para mim, quando eu receber os próximos e-mails, a chance de eu abrir eles é menor, sabe? Porque eu já criei uma expectativa de tipo, putz, a sua marca não me entrega muito valor, entendeu? Então, você tem que sempre, como o Xté falou, uma regra bem normal para a maior parte dos setores do e-commerce é: nunca quebre expectativa. Então, se você gerou expectativa, entregue e até supere, sabe? Então, o under promise, over deliver, né? Você promete menos e entrega mais do que você promete. Isso é a regra para você
conseguir até aumentar a sua taxa de clique dessa forma. E não pense que cortando todo o seu e-mail você vai aumentar a sua taxa de clique. Às vezes a Sim, pessoa quer um conteúdo profundo. sim. Então faça testes, conteúdo curto, conteúdo profundo, conteúdo longo, texto, mais imagem, infográfico. Uhum. Teste esse Vídeo, tipo de tudo. o vídeo tem já e-mails que rodam vídeo dentro do e-mail, que tá bem legal, mas é um pouquinho mais pesado, mas funciona. Então teste esses tipos de comunicação e ache que o seu público reaja bem. Quando Uhum. a ideia de que você vai achar que o seu público está reagindo bem, a sua taxa de clique começa a ficar mais Sim, é estável. seu feedback. Então o seu feedback é a taxa de clique. Então ela vai começar a estabilizar e aí você vai conseguir ter uma boa taxa de clique. Taxas de clique são duras, eu estou sofrendo com taxa de clique de 0,5%, mas a gente definir assim para bases que a gente chama de frees, né, quem não são seus clientes, de meio a 1,5% são boas taxas de cliques finais, e para quem já é o seu público, seu cliente, a sua recorrência, suas bases VIPs vão virar em torno de 1,5 a 5% de taxa de clique. Isso são taxas excelentes de clique. Então pega esses números, vê como é que está dentro da sua casa, como bench, e tenta atingir eles. Não tem eles ainda? Tem muito trabalho para você fazer. Não, perfeito. Aí você vai chegando numa estrutura de e-mail que vai ser, na maioria das vezes, padronizada, e aí você vai testando novos formatos, mas sempre com aquele ponto, né? De vai experimentando um pouco a cada semana, sempre com o objetivo de encontrar algo melhor. Mantém um padrão, mas sempre vai mudando uma coisinha ou outra que você acredita que pode não fugir completamente do padrão, mas ajudar você a melhorar alguma dessas métricas. E para finalizar, uma coisa que antes de você passar o desafio que você já gerou a expectativa no pessoal. Eu gostaria de só falar uma coisa. Uma coisa que é bem interessante para você vender com conteúdo é, primeiro, tente vender informando e informar vendendo, né? Sempre isso de você gerar valor. A pessoa vai, você vai gerar valor na pessoa comprar, né? Gerar interesse da pessoa comprar o seu produto com as informações que você passa para ela de como o produto vai melhorar a vida dela. Né? Porque as pessoas compram justamente porque elas acreditam que aquele produto vai melhorar a vida delas de alguma forma. Pode ser um motivo puramente emocional, não sei, às vezes a pessoa compra um tênis novo, o tênis vai entregar a mesma utilidade do que um tênis mais barato, talvez. Porém, ela quer aquele lá porque aquele vai gerar alguma emoção positiva, enfim, vai atingir o ego da pessoa, dela ter algo Uhum. bonito, enfim, que vai gerar status para ela, talvez. Então sempre tente mostrar para a pessoa como que aquilo vai ajudar ela, vai entregar valor para a pessoa sem mentir, sem enganar, porque tudo isso vai prejudicar a longo prazo.